robalo, chama o pai pra pescar. Pega roupa, chama a mãe pra avisar, só pra avisar e chama o pai roubar. Pega robalo, deixa a isca nadar. Pega robalo, é tão nítido isso. A reforma trabalhista, que não chamo nem de reforma, eu chamo mais de vandalismo trabalhista. E vem uma onda e o robalo. Um dos temas mais prementes aí do momento é a chamada terceira via, as alternativas entre os regimes socialistas, que depois da queda do Muro de Berlim teve um lado só, e o sistema atual, que é aquela maneira de você conseguir fazer um capitalismo mais social, uma social-democracia, que entrou em crise também, mesmo após os problemas de 2008, que foram culpa, digamos, da liberalização financeira, mas pegou no contrapé também a social-democracia. O nosso entrevistado é o Matias Alencastro, que é cientista político, doutor pela Universidade de Oxford, especialista em política europeia e africana. Matias, em que pé que está a terceira via hoje, esses novos partidos que estão surgindo? Nassif, a gente tem que primeiro entender que a terceira via ela já nasceu nos anos 90, foi uma proposta da social-democracia de abraçar as ideias do neoliberalismo, e foi essa terceira via, encarnada pelo Tony Blair na Inglaterra e pelo Dominique Strauss-Kahn na França, que ele, apesar de ele não ter chegado a se eleger, que que entrou em colapso depois da crise financeira de 2008. Então, essa nova terceira via que surge agora, que é a do Emmanuel Macron, vamos dizer que é uma terceira via centrista, ela nasce sobre as cinzas dessa terceira via. Esse caminho do Macron, ele continua sendo uma anomalia política. Não existe réplica do macronismo, tanto na Europa e muito menos aqui no Brasil, como algumas pessoas sugerem. Um cara da elite pretendendo fazer a crítica da elite. Um cara da elite que também tem que também faz parte da meritocracia do Estado. Ele é uma elite bem francesa, no sentido em que ele tem uma ligação filial com o Estado. Não era ele o candidato que prometia desconstruir o Estado, o candidato era o François Fillon, era o candidato da direita. E que eu acho que o que diferencia a terceira via, digamos, tradicional dos anos 90 e a terceira via do Macron é tentar colocar como bandeiras dos progressistas a questão do clima, a reabilitação da questão europeia. Eu acho que isso foi uma grande jogada dele, porque houve uma cisão na social-democracia europeia, né, em torno da questão da Europa, a partir do referendo da Constituição Europeia de 2005, e ele abraçou a bandeira europeia de novo. E a questão do clima. E eu acrescentaria uma quarta, que é a questão da inovação e da tecnologia. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem alguns estudiosos, Dani Rodrigues, que diz que o grande problema que acabou com a social-democracia foi não ter tratado a questão do livre fluxo de capitais. Esses temas continuam sem entrar na agenda dos novos partidos? Totalmente. Agora, houve um acontecimento muito interessante essa semana, que o primeiro-ministro do Emmanuel Macron, Edouard Philippe, deu uma entrevista para o Financial Times, e o Financial Times disse: esse é o nosso candidato. Esse cara, ele pensa como um britânico. Faz 200 anos que o Economist critica os políticos franceses, e o Financial Times também, e agora chegou um político britânico na França. Mas aí também é uma situação conjuntural. Com o Brexit, há uma corrida entre a França e a Alemanha para resgatar os capitais britânicos. Então, no primeiro momento, a prioridade da França é atrair a City de Londres. Então, vamos ver agora, numa segunda fase, se vai haver uma questão do controle de capitais um pouco mais elaborada. Até agora, isso não tem sido pauta na questão do Macron. Os novos partidos que surgiram, de alguma maneira ganharam efetividade, ganharam poder de articulação? Capilaridade, isso resta a ser provado. Houve o partido do Macron, que foi criado um ano atrás, ele beneficiou muito daquela onda e do famoso que se vaiam todos, que se materializou de fato na França. Mas ainda vamos ver se ele funciona no jogo parlamentar. Porque deputados bovinos totalmente inexperientes não são bons deputados, porque eles não têm representatividade local. Então eles vão ter que crescer, e para eles crescerem eles vão ter que confrontar o Macron. E vamos ver se o Macron, que não tem experiência parlamentar nenhuma, como é que ele vai conseguir liderar? E essa questão da experiência parlamentar, você fez uma entrevista muito interessante outro dia sobre um intelectual inglês, não? Sobre as redes sociais. O francês. Sobre as redes sociais. E ele mostrando que essa banalização do pensamento
é universal através das redes sociais, colocando como uma ameaça especificamente. Como é que você tá, as redes sociais, porque elas permitem o contato direto, permitem você dar um bypass nos meios de comunicação que sempre dominaram o mercado de opinião, mas, por outro lado, não tem aquelas instituições intermediárias, as figuras intermediárias capazes de fazer mediação. O Voltaire falou de corpos intermediários, quer dizer, a tese dele é: as redes sociais não é ilusão da representatividade, porque o cidadão ele faz um comentário no Facebook, ele acha que está participando e por isso ele se desliga dos canais tradicionais da política. O sindicato, o think tank, o jornalista que faz uma investigação profunda. E acaba havendo uma sensação de representatividade que é totalmente falsa e o que resulta numa fragmentação absoluta. Nós já não pensamos mais coletivo, nós pensamos no individual. Isso é bastante complicado na forma de fazer política, porque você não consegue coordenar mais movimentos. Mas, por outro lado, a democracia representativa, com a lentidão que caracteriza todas essas etapas aí, ela também ficou disfuncional. Qual que é a síntese aí? A síntese aí é que também nós temos que reinventar esses corpos intermediários. Eu acho que com a evolução da relação entre capital-salário e capital-trabalho, por exemplo, com o Uber é um novo chão de fábrica, mas não tem sindicato para coordenar motorista de Uber. Como é que você vai fazer para coordenar pessoas que estão espalhadas por uma cidade inteira? Eu acho que são esses os nossos desafios, mas abandonar os corpos intermediários é uma tragédia. Prova disso, eu posso completar, tanto o Brexit como o Trump, eles ganharam recorrendo a meios artesanais de comunicação, rádio, panfleto, jornal local. E o Brexit, as pessoas a favor da União Europeia, eles caíram na bolha da internet, eles pensavam que estava ganho, porque no Twitter deles todo mundo era a favor da União Europeia. Então, os meios artesanais, primeiro, não descreditar os meios artesanais, você está falando em rádio, jornal local. Rádio é muito importante. Tem milhões de pessoas que decidiram votar no Trump porque elas ouviam o programa de rádio, não estavam nem aí para a rede social. Olha só! Isso é uma coisa que o Voltaire sublinha, que tem a resiliência dos meios tradicionais é muito maior do que nós pensamos. Então, mas aquela ideia de que o Barack Obama ganhou através de redes sociais... Totalmente falsa. Porque as redes sociais elas serviram para articular a base tradicional do partido dele. Aí a campanha do Macron é muito mais inovadora, porque o Macron é um partido do zero. O Obama tinha a máquina do Partido Democrático. Que num sistema bipartidarista como Estados Unidos equivale a 50%, com uma grana bilionária. O Macron realmente conseguiu, mas eu continuo achando que o Macron é uma anomalia. Tentar replicar o modelo do Macron eu acho que é arriscado. Um ponto interessante que, quando se fala das primaveras árabes, e vale para o Brasil também, porque aqui criou-se a partir das manifestações de junho a ideia de que lá nos Estados Unidos bastaram alguém que pilota de fora usar os megadados aí para derrubar um governo. Nessa entrevista, o seu entrevistado ele deixa claro que a política tem muito mais desdobramentos do que uma mera motivação de rede social. Né? E como é que você vê as manifestações aqui de junho de 2013? Eu acho que é redutor dizer que resumir as pessoas, por mais às vezes vazias que sejam as reivindicações dela, achar que elas são carneiros motivados pelo Facebook, estimulados pelas redes sociais. Eu acho que há motivações mais profundas e que são elas realmente o motor e são elas realmente que devem ser objeto de discussão. Mas de fato eu acho que isso ficou muito claro durante o processo de impeachment, que a esquerda perdeu a batalha das redes sociais. Havia o Movimento Brasil Livre, ele tinha realmente uma tecnologia muito evoluída e isso não significa cair na teoria de que havia pessoas conspirando por trás e apoiando. É simplesmente uma batalha de conhecimento tecnológico. Nos Estados Unidos, tem os militantes do Obama, são pessoas que trabalham no Facebook e no Google. Por que a gente não vai buscar pessoas dessas progressistas para trabalhar? Olha, eu vou te falar, alguns meses antes daquelas manifestações não faltaram alertas aí que o jogo estava virando no âmbito das redes sociais pela falta de profissionalismo e de bandeiras. Exato. Mas daí entra a figura do presidente da República. O grande pautador das discussões é o presidente. Aqui não parece que não se recorreu ao discurso político também. Né? É verdade. Vejamos, por exemplo, o caso do Macron. Ele agora se apresenta como presidente jupiteriano. Ele não se apresenta nas redes sociais, significa que ele é um presidente aéreo, é um presidente que a voz dele é rara, a presença dele não banaliza. Genial. É uma coisa que na era das redes sociais. Uma coisa que o Dória que não entendeu. É isso. Aquela superexposição. É um desgaste permanente. É isso. No começo funciona, mas depois te queima. Ninguém aguenta a exposição. É radioativa as redes sociais.
É isso. Então hoje ele se afasta? Ele se afasta. É uma comunicação imperial. Só de imagens, de movimentos, de jogo de sombras, de fotografias. O Obama também jogou muito bem nisso. Mas que coisa, outro dia eu estava comparando a questão do Jânio, o fenômeno Jânio, com a tentativa do Dória ganhar isso. O Jânio, ele aparecia também, que apareceram as lendas e as estranhices dele aí, mas se ele tivesse todo dia na rede social, ninguém aguentava 3 dias. Ninguém aguentava 3 dias. Você não fabrica um mito nas redes sociais. E eu acho que sim, realmente falta de conhecimento do que é a política no longo prazo, que leva alguém a tentar se expor tanto nas redes sociais, que é uma característica tanto do Trump como do Dória. Né? Vamos entender uma coisa. Hoje você tem essa dispersão política no Brasil, você tem... fizer uma pesquisa sobre o Estado brasileiro, a maioria nunca é Estado brasileiro. Se fizer pesquisa sobre educação, saúde, segurança gratuita, todos querem. Tem uma confusão conceitual monumental. Como é que se reorganiza isso dentro do jogo político? É muito complicado, porque primeiro é uma questão discursiva. Eu lembro nos Estados Unidos que você tem pessoas protestando na frente da Casa Branca, tirem as mãos do meu Medicare, que é o meu seguro de saúde pública. Só que eles não entendem que é o seguro de saúde pública, eles acham que é privado. Então essas confusões, elas são, eu acho que elas são sobretudo um fruto da colusão cada vez maior entre o privado e o público. E isso torna as linhas invisíveis para a população, muitas vezes. Então eu acho que é uma questão, sobretudo, um dos grandes desafios de 2018 vai ser reafirmar a sacralidade das instituições, os valores do sistema público, para as pessoas entenderem essa história de eu pago imposto e não recebo nada em troca, é falsa. É uma visão errada das ideias libertárias mais primitivistas. Na verdade, as pessoas recebem muito, e a classe média e a classe alta, que são mais protegidas pelo Estado do Brasil. Então, restabelecer essa preeminência do Estado, eu acho que é um grande desafio. A gente tem a confusão das redes sociais, que é uma confusão universal aí. Mas como é que você vê essa questão do pensamento mais aprofundado aqui? Os think tanks aqui, por que não tem espaço? O papel da mídia aqui, por que não se aprofunda? Comparando com os países desenvolvidos aí. A questão... Em certas coisas o Brasil é mais parecido com a Europa do que nos Estados Unidos. E, por exemplo, o meio científico. Na França não tem think tank. É um modelo muito quase inexistente. São raros e muitas vezes são ostracizados pelos acadêmicos porque eles acham que é o sistema público de universidades que funciona. Eu acho que aqui também. Mas nós estamos vendo uma evolução um pouco do sistema educativo no Brasil, agora com as universidades privadas ocupando o lugar de excelência. E a gente está quase normalizando o sistema educativo no Brasil, onde as pessoas da universidade pública são oriundas das escolas públicas, graças ao sistema de cotas, e as pessoas das escolas privadas estão indo para as universidades privadas porque elas são melhores, na verdade, elas estão se tornando cada vez melhores. Então eu acho que nesse novo sistema educacional brasileiro que está se formando, a gente vai ver surgindo cada vez mais essas formas de educação, de think tank, de correntes de pensamento. Agora, no sistema da mídia, nós continuamos com um grupo que tem não só um monopólio estrutural, mas tem um monopólio cultural também, e isso realmente limita muito a emergência de alternativas de informação. Em 2018, como é que você vê as polarizações aí? Os imãs, quem vão ser os imãs? Eu acho que tem um vazio no centro. Eu acho que tem um vazio enorme no centro que vai ter que ser aproveitado. Nós temos uma candidatura do PSDB que vai ser cada vez mais sectária. O PSDB cometeu suicídio político ao tentar se manter dentro desse governo. O Dória, mais uma vez voltando à comparação recorrente com o Macron, ele é exato oposto do Macron. Ele é um candidato sectário que ganha sua popularidade através do discurso de ódio contra a esquerda. Mas que besteira, vamos continuar primário. Mas é uma coisa para perder qualquer eleição presidencial. O cara que quer ser um executivo acima das paixões, aí fica dando de moleque de rua. E ninguém, se você não abre, você não é eleito presidente. Você é eleito prefeito de uma cidade reacionária, no melhor dos casos. E compete com alguém que é autêntico, que é o Bolsonaro. Exato. Então eu acho que há um afunilamento da direita em direção a uma direita mais à direita, o que deixa um espaço no centro, que é o espaço, por exemplo, que eu vejo uma pessoa como o Luiz Cabressa Pereira tentando abrir o espaço para alguém ocupar, de certa forma. E agora é ver como é que vai ser essa mutação da esquerda também, que é a grande questão. E aí Mas vamos pegar o papel do Lula. Lula, de certo modo, depois de eleito lá, é um candidato centrista. É um candidato centrista. Hoje, com essa campanha, com
polarizada contra ele tem condição ainda de recuperar esse espaço? Para mim é o X da questão. Porque eu acho que com o sistema financeiro o Lula oferece garantias que poucos outros candidatos confiam. Porque ele consegue segurar o país, ele já mostrou que consegue. Mas é verdade que a população está tão radicalizada que, do ponto de vista eleitoral, vai ser muito difícil. Mas o X da questão é esse. E eu acho que o Lula, o habitat natural dele é o centro. Então não vai haver candidatura senão uma candidatura centrista. E ele consegue arregimentar a esquerda em torno dele por falta de alternativa. Por falta de alternativa. Tá. Bom, tem esse movimento do Ciro Gomes, que eu acho que vai, pelo menos, oferecer um debate muito interessante. É importante que a esquerda abra o debate. Tá. O Ciro indo mais para o confronto, e ao mesmo que vai para o confronto, ele valoriza o papel ele abre um espaço conciliador pelo centro. Haddad, como é que você vê? Na minha opinião, há a grande liderança. E é a liderança na qual eu acho que uma frente de esquerda deveria apostar. Mas aí os elementos todos têm que estar reunidos para isso acontecer. Isso é um movimento que é muito difícil, porque tudo vai se decidir no muito curto prazo. Isso. E nós precisamos de algum tempo para poder reajustar. Os socialistas franceses disseram, essa lavada que a gente levou do Macron é boa, porque é a primeira vez que a gente vai ter 5 anos para construir do zero. Agora, é raro isso. Se a gente for pegar hoje a situação, tudo parado. Quer dizer, a perspectiva de eleições diretas acelera o processo de tomada de decisão, mas permite amadurecer posições ou... Eu acho que não. Eu acho que é melhor jogar com o calendário eleitoral marcado. Deixar o ônus dessa desgraça que serão os próximos 5 meses da direita e aproveitar para reorganizar o campo de esquerda. E a condição do confronto garantir a eleição de outubro de 2018. Essa é que deve ser a demanda absoluta, incontornável. Tenta pensar com a cabeça do pessoal que fez o impeachment. A ideia era desmontar o Estado Social, empurrar... Arruinar a Constituição de 88. Arruinar a Constituição de 88. Inclusive algumas reformas que estavam sendo negociadas lá atrás, atropelar, radicalizar, esse negócio tudo aí, e garantir o fim do PT e do Lula para uma nova era. Isso aí acabou. Acabou esse projeto Por outro lado, você tem uma ameaça clara aí, que é Bolsonaro e companhia. Você tem uma ameaça de ingovernabilidade à medida em que o próprio refluxo do golpe aí com a Globo expôs muito o que é esse poder de mídia. De algum modo você vê uma possibilidade desses grupos tentarem um pacto envolvendo Lula, ou não vão ter cara para poder, perante o seu público, refazer uma imagem que eles destruíram? Primeiro, eu acho muito importante reconhecer que o Bolsonaro não é uma ameaça. Teve um artigo, não é uma ameaça. Teve um artigo muito interessante do Perry Anderson no New Left Review sobre o Emmanuel Macron. E ele disse que toda essa ameaça Le Pen era uma construção midiática. Porque a mídia global estava precisando dessa história de que a Le Pen era uma ameaça para atrelar a eleição francesa com o Brexit e com o Trump. Mas para quem conhece política francesa, sabia que não ia dar certo. Porque votar num vendedor de hotel, num gerente de hotel, como nos Estados Unidos, não é a mesma coisa que votar em alguém da linha que representa a França que colaborou com os nazistas. E eu acho que a lógica é a mesma aqui. Você pode votar no Dória, que é, no fundo, um gerente de hotel, mas você não vai votar no Bolsonaro. O Bolsonaro não é geneticamente compatível com uma absoluta maioria do eleitorado brasileiro. Então, nós temos que trabalhar o campo progressista com uma equação realista, trabalhando com as ameaças reais. O Bolsonaro não faz parte dessas ameaças. A partir desse cenário, eu acho que realmente pode... tudo depende dessa capacidade, que eu acho que foi sobreestimada por certos órgãos da mídia, do João Dória se consolidar como candidato a presidente. Eu acho que ele não tem caminhão para isso. Agora começa a aparecer... Ele não tem ombros. Não é gestor, né? Não é gestor. Aqui, ele não está conseguindo tocar a prefeitura, o que obriga ele a se candidatar em 2018 também. Ele não vai completar um ciclo de gestão. Cada dia de vida para ele nunca é mais, é sempre menos. É isso. E aquela jogada da Cracolândia dele mostrou que ele não tem nenhum timing político. Então... A insistência no erro... O Geraldo Alckmin é um péssimo candidato a presidente do Brasil. Ele já mostrou no segundo turno contra o Lula que ele perdeu voto. E as pesquisas já... Então, eu acho que vale a pena essa ideia de uma onda conservadora
É preciso desconstruir um pouco, a gente tem que ter mais orgulho do que a gente fez e mais otimista quanto ao futuro. E vai ter, eu acho, um voto memorialista da era Lula, quanto mais essa crise se agravar. Olha, isso eu acho que é uma coisa que vai jogar um papel. Uma palestra do Lula, até no dia da dona Maria teve AVC lá, eu fiz uma palestra que ele fez em seguida lá. O discurso dele, quando ele começa a rememorar os anos de apogeu, que não vão voltar, porque também se tinha uma situação internacional favorável. Sim, sim. Mas quando você começa a relembrar, daí que causa esse negócio de ter apagado da memória do país em 4 anos, o auge, o apogeu do país em termos globais e tudo, o que explica isso? Eu acho que o Lula, assim, a gente pode ser muito crítico sobre a gestão dele, pode ter tido todos os defeitos, mas eu acho que é unânime aqui no Brasil que ele criou uma ideia do Brasil. E que essa ideia de Brasil, ela ressonou no mundo inteiro. Ela se impôs. Mas de um país moderno. Você de um país moderno. Forças Armadas atuando com tecnologia, inovação, a diplomacia, presente, o comércio exterior. E é absolutamente incompreensível para as pessoas lá fora esse declínio do Brasil. Eu acho que tem uma explicação. Eu estudei África e eu sei que o divisor de água na política africana é país que consegue manter o ciclo eleitoral e país que não consegue. Você pode ser um país com problemas radicais de corrupção, um país à beira da guerra civil, um país praticamente sem governo, mas se você conseguiu bancar uma eleição a cada 4 anos, você está num pote, os outros estão no outro. E aí o Brasil tem aquela coisa louca do ano passado. As pessoas tentam dar um crédito às instituições brasileiras e dizem, algumas pessoas, foi um processo legítimo. Agora elas veem que foi um processo ilegítimo. Estou falando das pessoas que não acompanharam o processo de perto e tinham as suas dúvidas. Tentaram dar um pouco de crédito. Esse crédito acabou, você ostraciza o Brasil. Você ostraciza, você fala com os diplomatas aqui, eles falam, a gente está no compasso de espera, a gente volta a conversar em janeiro de 2019. Essa coisa, o Brasil pode escancarar nesse momento, fazer o programa mais neoliberal, não vai vir investimento estrangeiro. Claro. Porque os investidores, os analistas de crédito, eles não confiam num país onde você não completa o ciclo eleitoral. Essa foi a grande desgraça. Aí você tirou os alicerces dessa ideia de Brasil do Lula. Foi romper com a sacralidade do processo eleitoral. Matias, você estudou bastante a França lá. A França, sempre as corporações públicas, o Estado, a tradição secular lá. Como é que essa questão dos limites de atuação, os freios e contrapesos nas corporações públicas, comparando com o que ocorreu no Brasil, com o Ministério Público, o Judiciário? A França, eu acho que a diferença fundamental, a gente pode ver o caso da Coreia do Sul, o caso da Alemanha, apesar do modelo francês e alemão ser muito diferente, na Alemanha você tem o Mittelstand, que é o grande tecido de pequenas e médias empresas. Na França é um modelo mais próximo do que a gente chama aqui de campeões nacionais, de grandes grupos que avançam em paralelo com o Estado. A França teve uma operação anticorrupção gigantesca contra a Elf, que era a empresa francesa de petróleo, que era muito ligada às suas operações na África. Hoje a Total, que é a sua sucessora, é um player gigantesco. Quer dizer, você foi identificar os problemas, mas você não destruiu o setor industrial nacional, você reforçou ele. A Volkswagen teve um escândalo de falsificação, de emissão de gás dos carros, desconheço os detalhes, mas a Volkswagen voltou a fazer lucro agora. Ninguém enterrou vivo. A Samsung também esteve envolvida em diversos problemas e ela sai por cima. Então eu acho que a grande diferença entre aqui e o Brasil é que você não sacrifica o capitalismo de Estado em nome de uma luta contra a corrupção. E vejo por exemplo, minha coluna dessa semana era comparando a atividade do Brasil e da China na África. Todo mundo que se envolve na África, e sem querer ser pejorativo aos países africanos, mas em alguns deles, tem algum escândalo, tem alguma coisa que brota. Mas isso não quer dizer que nenhum país abandonou a África por causa disso. Essa questão da expansão das multinacionais, as francesas, as alemãs no pós-guerra e tudo, para outros países sempre vem acompanhado de sistema de suborno aí. Total. E como, da mesma forma que a questão dos paraísos fiscais, que é muito pouco debatida aqui no Brasil, é uma coisa inerente à formação do capitalismo moderno. Essa questão da cooperação internacional, essa rede de procuradores e judiciários, você chegou a estudar? Não acompanho tanto de perto, não é muito a minha área. Mas esse é um outro ponto também da interessantíssimo. Que vai ter que ser... Sim. Bom, depois de 2018, como é que você vê o Brasil? A crise já cumpriu o seu papel pedagógico ou ainda vai precisar de mais crise? Eu acho que...
Nós vamos ter um Brasil que vai ter sido certamente transfigurado pelo processo dos últimos 15 anos, que vai terminar de uma forma desastrosa e abrupta, mas que mesmo assim vai ter transformado o país completamente. Eu acho que o Brasil de 2019 vai ser muito mais diferente do Brasil de 2002 do que o Brasil de 2002 era do Brasil de 92. Vai ter se transformado profundamente. E essa nova paisagem, eu acho que ela vai necessitar uma nova paisagem política. E nós vamos ter que resolver esse problema de junho de 2013, que é realmente que a população não se reconhece mais no sistema político. E o sistema político não consegue mais buscar a sua legitimidade com a população. Será que nós vamos conseguir fazer isso apenas através de um processo eleitoral? Duvido. Então eu acho que será o grande desafio para os nossos próximos legisladores. Você vê todo o futuro político, o jogo político girando em torno de uma figura só, que é o Lula, não é um peso excessivo, não? Absolutamente, mas um país que entra numa lógica de autodestruição, ele se agarra, ele tem que se agarrar a uma âncora. E é uma ironia que o Lula tenha se tornado uma âncora para tantos grupos, muito mais do que a esquerda, no fundo. E é isso que eu acho que 2018 vai mostrar. Agora, será que isso significa que o Lula é o único capaz de conduzir o Brasil para depois de 2019? Eu não sei. Eu acho que nada está definido. Tá, Matias, obrigado pela sua entrevista. E combinação mídia e mercado, nesse período, nesses 12 anos. Eu preciso ligar um programa aqui de gravação. Procurador do Trabalho, e ultimamente eu estou escrevendo matérias bastante significativas aí sobre a reforma trabalhista e sobre essa visão supostamente liberal de muitos especialistas que acham que para se conseguir o certo tem que investir no sacrifício dos mais fracos. Cara, eu queria que você primeiro resumisse um pouco aqueles pontos do artigo que você escreveu sobre a autocrítica lá do ministro Barroso. Bom, não, esse artigo ele foi escrito e eu acho ele muito apropriado para o momento, que, em verdade, nós estamos em um momento em que não se quer discutir a fundo as questões. A reforma trabalhista, que é uma reforma que vai afetar milhões de pessoas, ela vem sendo discutida sem nenhum embasamento técnico, científico, nenhuma discussão política dos efeitos. Simplesmente, a reforma trabalhista, que eu não chamo nem de reforma, eu chamo mais de vandalismo trabalhista, porque são 100 pontos que estão sendo destruídos e nada está sendo construído no local, e as justificativas são justificativas que não têm qualquer embasamento na realidade. Diz-se que vai criar emprego, mas onde? Qual estudo que esses pontos alterados vai gerar emprego? Não existe esse ponto. Que a Justiça do Trabalho ela é ineficiente, que ela tem milhões de ações por conta do direito do trabalho. Isso não é verdade, porque esse tanto que nós temos 98% das ações do mundo e os dados contradizem absurdamente isso. Então é a era da pós-verdade em que discursos plenamente ideológicos vêm encampar uma discussão que deveria ser profunda dentro da sociedade, que vai ter consequências gravíssimas, não somente para aqueles que trabalham como empregados, mas para toda a sociedade, por conta de diversos aspectos que nós podemos decidir. Mas o ponto central que eu quis dizer com o artigo é justamente isso, que o ministro falou coisas que deveriam ser técnicas, dados trazidos para a discussão, mas não trouxe inverdades, trouxe a ouvir dizer que isso é assim, e que, na verdade, em todo o conjunto demonstra simplesmente uma necessidade de realizar algo que não se quer dizer por que está se realizando. Está se querendo destruir o direito do trabalho com um fim, aumentar o lucro, e o lucro não de todas as empresas, mas de empresas que usam um trabalho intensivo. Então, não vai haver, precisamos trazer segurança jurídica. Não, com a colcha de retalhos que está virando a legislação trabalhista, nós teremos muito mais insegurança jurídica. Então, todos os argumentos que se traz, eles não batem com a realidade. Ninguém, em sã consciência, vai defender o que está sendo feito.
tudo está sendo feito de divulgadilho, tudo está feito sem discussão, fala-se e não se ouve. Todos os especialistas em direito do trabalho sérios vão dizer, isso vão apontar, não tem condições dessa reforma persistir. Nós vamos ter, ao contrário, batalhas no judiciário em décadas para a gente discutir o que são as relações trabalhistas, quais são os direitos. Quais são os pontos, se você fosse sintetizar, quais são os pontos centrais aí negativos dessa reforma? É difícil dizer, sabe por quê? Porque foi feito, é muito difícil, porque são mais de 100 pontos. O que aconteceu? Me parece que foram algumas reuniões em que os empresários diziam, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo outro, e começaram a enxertar artigos lá no relatório da Câmara. Foi assim, foi uma coisa inacreditável, a técnica sem nenhuma cientificidade, quebrando pilares do direito do trabalho. A gente pode dizer alguns. O primeiro deles é a questão que existe um artigo que vai contra toda a ideia de direito do trabalho, não só no Brasil como no mundo, que é a possibilidade de você discutir uma classificação errada do seu contrato de trabalho. Quando se utiliza um contrato civil para mascarar uma relação de trabalho, isso é básico no mundo inteiro, que você vai ao judiciário e você questiona para você dizer que você é um empregado, você comprovar que é um empregado. Porque existe um dispositivo que pretende dizer, se você contrata alguém como autônomo e formalmente esse contrato é de autônomo, você não pode discutir isso na Justiça do Trabalho. Você não pode discutir a realidade. Isso inverte toda a lógica do direito do trabalho, que não é o direito do trabalho no Brasil, é o direito do trabalho no mundo. Tem que ser assim, por quê? Tem que ser assim, e isso está na recomendação número 198 da OIT, e tem que ser assim, porque senão não existe direito do trabalho. Se o empregador puder colocar a opção, que não existe opção no direito do trabalho, para o trabalhador, você vai ter que trabalhar como autônomo, é óbvio que a pessoa vai assinar o contrato dizendo que é autônomo. Por quê? Porque ele precisa do trabalho. Então, todo o direito do trabalho é construído sobre isso, sobre essa base. Né? E isso está sendo quebrado. E isso vai gerar consequências assim. Podemos pegar o caso da Inglaterra. Na Inglaterra, hoje, o governo conservador britânico está com um relatório para rever situações muito parecidas com as que colocaram aqui. O crescimento do falso autoemprego, dos falsos autônomos na Inglaterra, tem gerado uma diminuição dos salários absurda. E eles estão discutindo isso. Um ponto, quer dizer, quando a gente casa as duas reformas, a da Previdência e a reforma trabalhista, a gente vê a Previdência, a lógica da Previdência, quem trabalha hoje garante os direitos de quem trabalhou ontem. Você vai ter um desestímulo, digamos, à Previdência aí, com a redução dos benefícios, e ao mesmo tempo vai ter um desestímulo à formalização. Você viu algum estudo mostrando o que aconteceria com a Previdência se as duas reformas passassem? Não, por isso que eu chamei de vandalismo. Não é reforma, é vandalismo. Aparentemente, o que está acontecendo é a tática Black Bloc. Quebra tudo e vamos ver se resolve alguma coisa quebrando tudo. E nós sabemos que não funciona assim. O que está acontecendo? Essas reformas gêmeas, elas vão causar um desastre econômico no Brasil absurdo. Nós vamos ter uma grande parte da população extremamente desprotegida. Por exemplo, agora na Alemanha, eles tiveram uma série de reformas de flexibilização e deu muito errado. Uma parte deu certo, eles conseguiram diminuir o desemprego, só que o emprego gerado foi extremamente precário, eles aumentaram a desigualdade e aumentaram o nível de desproteção. O que o Estado está tendo que fazer? Aumentar a proteção e assistência social e seguro-desemprego. Pagar, inclusive, seguro-desemprego para pessoas que estão com esses mini-empregos do trabalho intermitente, que querem colocar aqui também o trabalho intermitente. O trabalho intermitente você ganha quando você trabalha, se você não trabalha, você não ganha. Só que a grande questão todo mundo tem que comer todo dia, não somente no dia que trabalha, todo mundo tem que morar todo dia. Vamos pegar um ponto que é importante, só para a gente ver as resistências aí à legislação trabalhista. A lógica da legislação trabalhista é proteger o lado mais fraco contra o lado mais forte, estabelecer um mínimo de isonomia
Agora nós temos aí problemas com o emaranhado de leis trabalhistas que afeta muito as pequenas empresas, fundamentalmente. Existe algum estudo de racionalização, digamos, dessa relação do empregado com a pequena empresa? Você pega, por exemplo, eu tive outro dia em Nova Serrana. Ali você tem 1.200 empresas, inclusive de pessoas que eram empregados, montaram a pequena empresa, e passivos trabalhistas enormes também. Bares e restaurantes aqui em São Paulo a gente vê essa situação. Como distinguir a grande empresa que tem o seu departamento jurídico, tem as suas grandes associações, com a proteção do pequeno empresário? Bom, ao longo do tempo, e que é uma das mentiras, um dos mitos, que a legislação trabalhista é antiquada, sempre fala, ela é de Vargas, da década de 1970, sempre se diz isso, né? Mas não se fala que 85% da legislação trabalhista foi modificada nesses 70 anos. E grande parte dessa modificação foi justamente para a proteção da micro e pequena empresa. Então, há diversos instrumentos para diferenciar. O grande problema agora, nesse exato momento, é que com a outra reforma, que é a liberação da terceirização irrestrita, o que acontece? A grande empresa ela vai contratar diversas pequenas empresas para realizar o trabalho. Então, uma tentativa de simplificação na legislação trabalhista para pequenas empresas vai, no final das contas, gerar problemas com as grandes empresas. Mas uma coisa tem que ficar clara, Nassif, é que não é a legislação brasileira que é complexa, é a vida que é complexa. O Código Napoleônico tentou abranger com milhares de dispositivos, e o Código Prussiano, com 17 mil dispositivos, tentou abranger toda a vida brasileira, toda a vida da sociedade, para impedir interpretações de juízes. Isso não existe. Isso aí foi, em direito, a gente aprende isso no primeiro período da faculdade, que o positivismo deu errado porque a vida é complexa. As interpretações têm que ser realizadas. Então, essa questão de ações trabalhistas em relação a pequenas empresas, o que falta, e aí falta realmente, é uma proteção até do sistema S, que falha nisso, de dar um apoio jurídico. Eu conheço diversas empresas que nunca tiveram uma ação trabalhista. Por que essas empresas não têm uma ação trabalhista? Empresas com centenas de trabalhadores, ou pequenas empresas, não têm ação trabalhista. As que têm ação trabalhista é porque, em algum momento, descumpriu com algo. E é isso que tem que ser falado. Existem 3 milhões de ações trabalhistas no Brasil, não são inventadas da cabeça das pessoas. Houve a lesão. Em nenhum momento se pretende dizer, olha, vamos acabar com a lesão. Não, o que se quer acabar é com a ação trabalhista, né? Não é com a lesão. Vamos criar um corpo de auditores fiscais que vão nas empresas, que vão orientar as empresas para cumprir a legislação. Não, o quadro, para se ter uma ideia, o quadro de auditores fiscais do trabalho no Brasil hoje é menor do que na década de 90. Em 1994 tinha muito mais fiscais do que hoje. Então, e o fiscal é o cara que vai lá na empresa, o auditor fiscal do trabalho, e vai verificar se as condições estão sendo bem executadas, se a legislação está sendo bem executada. E como tem um princípio na própria fiscalização do trabalho, que é da orientação, primeiro se orienta e depois se autua, isso seria algo que ajudaria as pequenas empresas, as pequenas e médias empresas. Mas entende? O que se pretende. Deixa eu fazer um questionamento. Um ponto importante que você levanta aí das pequenas empresas que são desprotegidas e, ao mesmo tempo, você tem o sistema S aí, FEComércio, as federações de indústria com verbas milionárias aí. Já se pensou em algum tipo de obrigatoriedade para que esse dinheiro voltasse na forma de apoio jurídico, ou isso depende especificamente dos associados de cada federação dessas? Nós sabemos, né, que o sistema S é dominado pelas grandes empresas, pela grande indústria, pelo grande comércio, que está justamente por detrás dessa reforma trabalhista. A gente repete, essa reforma trabalhista ela não é para pequena e média empresa.
ela é para aquele que usa intensivamente de mão de obra, são para as grandes empresas que têm um bom corpo jurídico e vai aguentar a explosão de ações trabalhistas que vai haver, né? Então, essa é uma das questões. Nós temos várias questões muito complicadas nessa reforma trabalhista e elas passam também pela parte processual, que é a mais difícil de explicar. Existem instrumentos que... Eu acho que tem um ponto importante que você coloca aí. Você solta uma reforma que vai gerar um monte de ações e as grandes empresas que elas têm os seus departamentos jurídicos, elas são reforçadas com esses princípios aí que vêm dessa reforma trabalhista para vencer as ações. E as pequenas vão ser atropeladas pela processualística, é isso? Sim, isso vai acontecer. Por quê? Porque o que a gente conversa com os empresários dizendo agora vai poder isso, agora eu vou poder fazer aquilo. Ou seja, eles vão se sentir empoderados e é uma mentira falada, né? Então agora você vai poder terceirizar de qualquer forma. Agora você não vai precisar pagar a hora extraordinária. Outro ponto que não se sustenta, que é gravíssimo dentro da reforma, é eu dizendo aquelas pessoas que trabalham em teletrabalho, à distância, por meio de controle telemático, eles não estão sujeitos à hora extraordinária. As empresas vão começar a jogar as pessoas para as casas achando que vão poder explorar essas pessoas por horas e horas e não vai pagar nada. É óbvio que essa construção ela não se sustenta. Por quê? Por uma conta de o próprio sistema jurídico. Olha, se alguém tem alguma obrigação para com outra pessoa, essa pessoa tem uma contra-obrigação. Então você vai para o princípio básico do direito. Então não tem como se sustentar. Mas até lá, por isso que eu falo, é uma tática black bloc. Quebra tudo e pronto. Não se pensa no que vai ter amanhã. É um vandalismo. Quebra-se tudo, não se coloca nada no lugar, porque é muito interessante. Eu não sei se já reparou, em toda a reforma trabalhista, ela mexe nos direitos individuais, ela mexe no processo, mas ela não mexe no direito coletivo do trabalho, que é a única parte em que não se mexeu, ou se mexeu muito pouco. Só se mexeu com a Constituição de 1988. A parte sindical está intacta. E esse é o nosso grande problema. Não há um discurso dizendo nós queremos valorizar a negociação coletiva. Não, mas não há nenhuma espécie de fortalecimento das entidades sindicais, uma maior liberdade de atuação sindical. Não existe isso. Uma forma de você reorganizar os trabalhadores para discutir, para negociar. Não. Inclusive, em diversos pontos da reforma, se coloca uma individualização da negociação, não por meio do sindicato, mas diretamente empregado e empregador. Nós sabemos o que dá nisso, nós vimos, já passamos pelo século XVIII e pelo século XIX. E como nós passamos pelo século XVIII e século XIX, nós sabemos, com a falta de canalização do conflito, o conflito é aberto, o conflito é dentro da empresa, o conflito é na rua, né? E vai acontecer o conflito dentro da empresa, o conflito na rua. Nosso grande problema no Brasil é o problema de produtividade. Com uma fragmentação, com uma precarização que está sendo construída, nós teremos piorado a nossa produtividade. Enfim, o que nos falta? Nos falta projeto, né? Um projeto de comunidade. Não temos um novo direito do trabalho. Então, quando se pensa nas reformas europeias, as reformas europeias, elas foram reformas ruins, elas foram reformas que até o FMI já está dizendo que elas não estão boas, né? Mas elas tiveram um contraponto a ser dado. Então, você sai de um lado, entra de outro. É isso que se chama flex security no direito europeu. Ou seja, onde sai a empresa, entra o Estado. É o que eu falei da Alemanha. A Alemanha viu que deu errado, entrou o Estado. Só que aqui nós estamos aqui tirando o Estado e tirando a empresa. Quem que fica com a obrigação? Que coisa. Essa questão do sindicalismo, a tentativa de enfraquecer também as centrais sindicais, os sindicatos, como é que está ocorrendo na Europa, à luz aí da chamada Quarta Revolução Industrial? De que maneira que as instituições estão encarando a questão da força sindical?
Então, tá um grave problema, né? Então, a gente falar Europa também é meio complicado, porque cada país está sofrendo um processo um pouco diferente. Mas na Inglaterra, o que está havendo é justamente uma reorganização por conta desses novos tipos de trabalho precário. Eles estão se reorganizando para uma luta associativa. Inclusive, eu não sei se você ouviu falar sobre uma decisão na justiça inglesa que reconheceu o vínculo empregatício de um motorista da Uber. Nesse caso, ele não ajuizou a ação por si só. Teve uma associação por trás ajuizando essa ação. Então está tendo uma reorganização. Na França, há uma grande resistência dos sindicatos às reformas trabalhistas, e agora com Macron vai vir outra reforma trabalhista, e eles estão extremamente preocupados, justamente porque o movimento é de atomização, uma negociação dentro da empresa, e não por setor, como é no Brasil. Então, e como é na Europa, prevalece a do setor. Outro ponto que se modifica na legislação com a reforma trabalhista é justamente isso. No Brasil, se você fizer um acordo coletivo dentro da empresa, ele só prevalece sobre a convenção coletiva, seja feito por sindicatos da categoria, se for mais benéfico ao trabalhador. Agora, altera-se isso para poder fazer acordo na empresa que piore as condições dos trabalhadores. Então, eles chamam race to the bottom. Nós estamos num caminho para o fundo do poço. Né? E toda uma corrida, todo mundo correndo para concorrer para o fundo do poço. E lembrando que o direito do trabalho não tem nada de revolucionário. O direito do trabalho ele é um direito capitalista como o direito ambiental. Ele tenta regular a concorrência. É o máximo que ele faz. Ele coloca um nível de concorrência para não haver destruição. Então, ele regula a concorrência entre empresas e regula a concorrência entre trabalhadores, justamente para não ter esse race to the bottom, a gente correr para o fundo do poço, cada vez essa corrida para baixo. É a mesma coisa que o direito ambiental, não deixar destruir completamente o planeta, ou destruir aos poucos. A mesma coisa, o direito do trabalho legitima a acumulação em cima dos trabalhadores, mas guardando um determinado nível de dignidade da pessoa humana. O que vai haver agora é simplesmente isso, tira-se isso. E aí, com todas as consequências, inclusive, discute-se hoje na Inglaterra, como se reduziu, inclusive, a receita do trabalho. Por quê? Porque está caindo os salários, está falso autônomo, crescendo o número de falsos autônomos, a receita vem diminuindo. Então, a conta não fecha. Inclusive, o último relatório do parlamento inglês do mês de maio diz isso, diz que está sendo jogado tudo para o Estado. O Estado vai ter que cumprir o que as empresas deveriam cumprir. Então é uma discussão, voltamos à discussão, quem paga o pato? No Brasil, nós vamos ter que ver quem vai pagar esse pato. Eu acredito que esse pato vai ser pago por 90% da população brasileira. Porque mesmo quando você fala dessa questão da produtividade, aí a paz social, aí o acordo empresa-trabalhador, ele é central em qualquer programa de produtividade. A questão da fidelização, os grandes avanços que o país teve, você lembra na Câmara Setorial da Indústria Automobilística, no governo Collor, ultraliberal do Collor, que você junta todas as pontas, define um pacto, e agora você volta para o século XVIII. Sim, é isso mesmo. E sem impacto nenhum e com alta rotatividade de mão de obra. Nós sabemos, alta rotatividade de mão de obra, baixa produtividade. Isso é básico de economia do trabalho. Noções básicas. Primeiro, a alta rotatividade diminui a produtividade. Não há o conhecimento do trabalho, não há o conhecimento, a visão do global. Não tem como. Nós estamos num momento que é um momento complicado, né? É um momento de crise do capitalismo. Obviamente que eles vão querer aquele 1%, ele vai querer tomar para si o lucro que está em diminuição e vai tirar dos trabalhadores, isso nós sabemos. As consequências disso que vão ser complicadas. No Brasil, nós estamos com a reforma trabalhista mais ampla e mais cruel e mais não pensada do mundo.
Não existiu em qualquer país uma reforma que fosse tão ampla e tão não discutida e tão feita sem qualquer cientificidade, sem pensar em institutos. Olha, temos um instituto, o Instituto do Teletrabalho, que foi reformado em 2011. Em 2011 nós tivemos a previsão do teletrabalho de uma maneira correta, dizendo, olha, quem realizar o teletrabalho tem as mesmas condições de trabalho de quem está dentro da empresa. Agora inverte-se a lógica, quem está em teletrabalho está totalmente desprotegido. É uma coisa de louco. Coisa que não... Quando a gente pega o ministro da Suprema Corte aí se baseando no, ouvi dizer, de um empresário intelectualmente jamais foi considerado. Isso não é uma... A ideologia... O Brasil não é muito emburrecedor institucionalmente? Não é escandaloso um negócio desse? É escandaloso. O que vem ocorrendo no Supremo Tribunal Federal é escandaloso. Eu escrevi um outro artigo que era justamente isso. Eu até fazia um paralelo com o julgamento de pares. Porque a ideia estão embriagados com a beleza da ideologia neoliberal e esquecem o direito. Isso é gravíssimo. Nós estamos num momento do país em que a política é criminalizada e o direito é criminalizado também. Tudo tem que ser feito em nome de uma suposta lógica econômica, que é uma razão econômica que se diz a verdade, mas sabemos que é política. E a política gera o direito. O direito é um resultado da política. E a economia serve à política, ou seja, às pessoas. Então é o mesmo processo, é um processo de criminalização da política, é um processo de criminalização do direito em si. Nós temos uma Constituição, e a Constituição tem objetivos. Aí a Corte Suprema, que deveria resguardar esses princípios, diz, olha, esses princípios existem na Constituição, mas, economicamente, nós temos que ser assim. Tem um diálogo entre o ministro Barroso e o ministro Marco Aurélio num julgamento que é algo assim inacreditável para quem é formado em direito. Eles chegam e falam assim, a reforma trabalhista ela é necessária. Aí o ministro Marco Aurélio, o Barroso diz, o ministro Marco Aurélio diz, nós temos que fazer essa reforma. Olha que coisa, os ministros do Supremo Tribunal Federal dizem que tem que ser alterada a lei. É uma coisa assim inacreditável, é um posicionamento de achismo que é inapropriado, no mínimo, para dizer o mínimo, para um ministro do Supremo. E quando a gente pega a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, e forma um comitê com alguns empresários para discutir o Brasil e pauta, em primeiro lugar, a reforma trabalhista, sem a presença de interlocutores sociais quaisquer, sindicatos, centrais sindicais, qualquer que seja, organização da sociedade civil, quem quer que seja. Não, ela se reuniu com empresários, formando um comitê para discutir o que é melhor para o Brasil. Primeiro tema, reforma trabalhista. E tem uma frase nesse comitê que é incrível. Eles dizendo, a reforma já vai garantir alguma coisa, mas precisamos controlar o poder judiciário. Olha que coisa. Olha, os empresários estão lá para pedir para o presidente do Supremo Tribunal Federal para que controle o poder judiciário. A gravidade é enorme. Eu não sei como as pessoas não se atentam, né, porque isso afeta a distribuição de poderes, isso afeta tudo. Nós somos uma república, ou pelo menos formalmente. Bom, muito obrigado por sua entrevista, pelos esclarecimentos, viu, Rodrigo? Um grande abraço aí. Eu que agradeço. Obrigado. 1, E2, E3, E4, E5. Vai me explicar para a gente que era 2020. O panorama musical brasileiro atual, ele é único, porque você parece que pegou todos os gêneros, todas as manifestações aí da história da música brasileira e todas vêm à tona simultaneamente. Nós temos aí o Brasil das canções de volta, o Brasil da música caipira elaborada de volta, da guarânia, da toada. E um dos Brasis mais interessantes no violão, o violão que sempre é o instrumento máximo aí da música brasileira, é o duo de violão. Nós temos hoje aqui dois jovens instrumentistas de violão, o Giovanni Iazzi e o Pedro Iaco, que estão lançando um CD. Queria que vocês contassem primeiro, falassem um pouquinho da história de vocês.
a história musical, as influências, as áreas que vocês frequentam em São Paulo? Sim. Eu me formei na Unicamp, fiz bacharelado em violão popular. Ulisses Rocha. Ulisses, Fera. Acabei, nesse mesmo período que eu estava na faculdade, me aproximando do Ginga como meu primeiro mestre de composição mesmo, assim, eu fui bem novo, batendo na porta dele lá no Rio de Janeiro. Na cara de pau? Foi. Nem conhecia ele. Mas já foi direto do tinha, seus pais lá? Tinha 18 anos e já estava muito magnetizado pela obra dele, pela forma de compor o violão. Então, eu sempre penso que teve duas faculdades, assim, né? Teve a minha formação teórica e o desenvolvimento técnico também das coisas lá com Ulisses. E teve esse desenvolvimento poético paralelo com o Ginga durante uns 4 anos que eu ia para lá, pro Rio, e depois a gente começou a... Mas como é que era a interação? Ele tocava, você ouvia, você tocava junto? Não, passava era uma aula de composição mesmo. Eu levava as minhas músicas e a gente garimpava elas. Olha só! Então era bem um processo de... não era aula de violão, era aula de composição mesmo. Eu levava as músicas, ele ouvia, e ele é muito sensível para mergulhar, né, no que você mostra, assim, então ele meio que toma como se fosse dele. Jogava 5 acordes entre cada vez. Brincava, tem uma brincadeira famosa que ele faz, que às vezes eu colocava um acorde diminuto, principalmente no começo, né, que o acorde diminuto é um acorde muito forte. Falava, pô bicho, parece o Toquinho, eu fico usando diminuto toda hora, tá me dando grupo. Sabe que o Toquinho, quando surgiu, ele era um fenômeno, que ele tocava e cantava sempre um tom a menos. Mas não desafinava não, que era sempre tudo certinho, mas sempre um tom a menos. Então ele criticava o Toquinho. Criticava com o acorde diminuto, né, que é um acorde forte, né? Então é exatamente esse processo de escolher as cores que mais combinam com a sua música. Mostra aí pro nosso telespectador, dá um exemplo do diminuto e do modo Ginga de transitar. Rapaz, que eu não posso dizer, deixa eu pensar aqui. Outro dia tu trouxe o Marcos Pereira aqui que explicou todas, desde o cara levar, como é que ele ensinava, até. Então essa pedagogia é interessante. Deixa eu pensar, por exemplo, às vezes uma música tá... Eu posso fazer assim, a sequência com diminuto. Por exemplo. Tá. Daí eu tô lá, tô mostrando exatamente assim pra ele. Quando eu faço assim, ele, não, bicho! Solta esse número, não, ele levanta, fala, não, esse acorde não, ele fica perturbado com o acorde. E às vezes você, por exemplo, o processo é inverso, é você tirar notas, né? Então ao invés de fazer o diminuto aqui, você faz uma inversão mais simples. Você tira notas que a princípio naquele momento elas não estão convidadas a participar, né? Mas aí nesse pequeno exemplo deu um colorido danado. É o mesmo acorde, né? Ele também é dominante, mas ele é uma inversão que você tira um pouco as notas indesejadas, assim, para esse momento. E você ficou 4 anos então com... Isso, até agora. Eu voltei agora de novo, mas foi um período que eu ia todo julho lá, meu pai mora lá também no Rio, e eu acabei me aproximando muito de outras, do Thiago Amude, de alguns letristas também que trabalham com cultura, que ele foi me apresentando aos poucos, então meio que foi... Parte dessa minha trilha na composição começou bastante através do disco. Pedro, fala um pouquinho da sua trajetória. Comecei basicamente muito mais conectado em artes visuais, pintura e desenho, do que a música propriamente, assim. E a música sempre foi entrando meio que pela boca, assim, com relação à voz, né? O violão foi muito, muito posterior. Minha mãe tocou violão a vida inteira, então a gente sempre conviveu num ambiente musical muito grande. Meu pai adorava cantores italianos, tanto música erudita quanto tudo de bom brasileiro, do Armstrong e tal. Então essas coisas foram me inseminando, assim, só que esse uso da voz como um laboratório, assim, de exploração vocal, era até a minha infância, adolescência, no meu quarto, assim. Eu acabava, tanto por um pouco de timidez, quanto também por querer sondar lugares vocais mais inusitados, preferindo cobrir, sabe assim? Você fazia experimentos? E quem são as suas inspirações aí? Então, quando eu criança, essas coisas? Não era tanto, era mais sei lá, orquestra, som de orquestra. Às vezes eu ficava tentando mimetizar som de cello, sabe? Quando você é criança, não sabe definir o que vem de onde, qual instrumento faz o quê. Mas era uma brincadeira da voz se transmutar nesses instrumentos, assim.
E a minha adolescência inteira foi um pouco mais para rock. Então vamos apresentar a primeira faixa para depois vocês contarem como que se deu o encontro de vocês. Tá bom. Tá bom. Essa música se chama Rio Escuro, que é um lugar, é o nome verdadeiro de um rio em Ubatuba, onde eu pescava com meu pai quando criança. Eu perdi ele muito cedo, então essa música é quase um tributo, assim. A gente pescava robalo, que é um peixe que passa metade da vida no rio e depois no mar. Só para entender, esse é um violão com corda dupla ou é... Esse é um violão originalmente, é um violão de 12 cordas de aço. Mas a afinação de violão comum? Para ele ficar equivalente à viola, todas as cordas estão um tom abaixo.
Então o que seria um Mi maior no violão, esse aqui é um Ré maior. Ele tá todo grave, tá todo mais Tá grave. dropado. Olha só. Pra ele bater com a viola. A viola, a afinação dela... Essa viola tem várias, né? Tá. Essa aqui chama Cebolão em Ré. Tá. Que é também um acorde maior, Tá. Ré maior com baixo em Lá. E você começou com a viola quando? A viola é meu segundo instrumento. Eu Tá. me formei em bacharelado em violão popular. E durante a faculdade comecei a namorar ela e falam que a viola é meio ciumenta, né? Você começa a tocar e A ela... viola é demais, né? começa a E quem puxar. são, se eu pegar um pouquinho a evolução da viola brasileira, quem são os formadores aí? Tem o Renato Andrade? Renato Andrade, que é um virtuoso, acho que ele estabeleceu a viola em outro patamar de solista, né? Acho que foi um dos primeiros que... Sabe que tinha um violeiro na minha cidade que inspirou o Cafezal, mas ninguém conhece o Cafezal. Ele morreu lá em Poços de Caldas e... O Renato fala que ele tinha pacto, né, com o diabo. Ele tocava... O Paulo Freire que conta essas histórias, que também é um grande amigo de Campinas também. Assim, eu não sou um violeiro ao... Você usa viola? Exatamente. no estilo de vocês. Eu trago a viola para o nosso mundo, Tá. assim. E como é que se deu a aproximação de vocês? A gente se conheceu numa jornada com o Chico Saraiva, Chico Saraiva? Uma aula. grande cara aqui de São Paulo. A aula dele, né? Ele tem uma pesquisa Chico é fantástico. da relação entre o violão e a voz na composição. Ah, tá. É, o violão canção, se não me engano, que é uma tese de mestrado também, uma pesquisa onde ele foi acessar desde Ginga, João Bosco, Assad, sabe? Várias referências, tanto no canto quanto no instrumento, para pesquisar como que se fecunda a composição entre a voz e o violão. E ele estava expondo essa pesquisa dele naquela escola Canto do Brasil. E aí a gente participou de alguns encontros e ele basicamente foi o padrinho dessa... Há quanto tempo vocês estão juntos? A gente se conheceu talvez uns 4 anos atrás. 4 anos? É. Você foi criado em Ubatuba? Eu tenho uma Eu filha que está cresci morando lá. lá que está encantada com o ambiente cultural de lá. Tá cada vez mais legal. Eu cresci lá e é o lugar que eu considero a minha terra, embora eu tenha nascido em São Paulo, artisticamente, assim, quase que tudo sai de lá. E em termos de voz, quem que te inspirou aí? No Brasil, assim, João Bosco, Milton Nascimento, referências tanto de timbre quanto calor e de ousadia, né, assim. João Bosco, tudo que ele faz, ele dribla com a voz e tal. Dorival. Agora, Bobby McFerrin, né, no mundo, assim, tudo que é relativo a... Eu trouxe outro dia aqui o Edson Cordeiro. Ah, é? O Edson não existe também. Caramba. Que mesclou também bastante a técnica do erudito com... Pois é, mas o Edson, o pessoal que tinha preconceito porque dizia que ele era... Mas ele nunca usou, ele tem uma baita musicalidade, a voz está a serviço da musicalidade dele lá, né? Tem uma... Tudo quanto é cara de jazz, de improvisação vocal, né? De tirar a voz, não deixar a voz escrava da letra, assim. Agora, nas composições no CD, o estilo é esse estilo ou vocês tentam outras? Rodopia muito, assim. Tá. Isso basicamente talvez fosse uma toada caiçara, alguma coisa assim. Mas vai muito mais pro erudito também, vai pra missa, tanto blues quanto... Ué, muito... manda uma missa aí pra... Vamos na missa? Missa pega... A missa tem que largar o profano e pegar o sagrado. Mas tem umas missas caipiras aí que são... Ixi, rapaz, aquela do Lobo. Ah, sim. Que é linda, que a Mônica Salmazo gravou. Essa música chama Nani. André? Nani. É a última música do disco, a música que fecha o nosso álbum. Fiz em homenagem ao meu avô, a vida dele. Você foi criado em São Paulo? Fui criado aqui em São Paulo mesmo, só saí pra fazer a Unicamp em Barão Geraldo, lá na cidade universitária, e depois voltei a morar aqui. E a família aqui era musical, tudo? Ninguém. Só um primo, é baterista, mas a família é médicos principalmente. É gostar desse negócio do caminho do rock. Muita gente hoje passou pelo rock, inclusive violonistas clássicos aí. O rock foi uma baita escola também, né? Liberdade, né? Total, assim, de certa forma. Eu sou bem patinho feio nesse aspecto, assim, porque eu quase não tive a fase rock. E a minha fase internacional também chegou um pouco depois, assim, de conhecer mais as coisas de fora. Meus pais, professores de história, super ligados em MPB, assim, então eu vi aqui de São Paulo? Então frequentava o alemão. Vocês perguntaram quem que era o alemão. Djavan, Chico Buarque, enquanto o pessoal tava ouvindo Iron Maiden, eu lembro que eu tava ouvindo Djavan. Assim. Tá. Vamos na Nani, então.